Bem-vindos ao segundo episódio do Celulose na Prática, Vozes da Fábrica. Estamos aqui com Walter Lídio Nunes e Luiz Renato Chagas Figueiredo, agora com essa tremenda responsabilidade. Estou até um pouco nervoso. Então, aqui falaremos um pouco sobre legados, desafios, inovações e o futuro do setor de celulose. Esse setor que, como falei no primeiro episódio, sou tão apaixonado. É uma honra gigante estar com vocês dois aqui na mesa. Agradeço vocês terem aceitado esse convite. Não preciso falar do tamanho do respeito que eu tenho por você, Walter, e pelo Figueiredo. Walter, pela essa longa estrada que você tem no setor de celulose. Profissional que foi responsável aí por trazer esse investimento do Rio Grande do Sul, de 1,8 bilhões de dólares. Acho que uma tremenda responsabilidade, algo que você poderia depois nos falar. Tive a honra de trabalhar nesse investimento. Para mim foi uma escola. Consegui me aproximar do Figueiredo, né? E ser tutorado por ele. Ele é meu tutor. Ele não sabe, mas é meu tutor. Mentor. Mentor. Então, bem-vindos. Walter, começo com você. Você fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Walter foi CEO da Oracle Celulose, CEO da CMPC, se não me engano, faz parte do conselho da empresa hoje. Sim. Tremenda responsabilidade. E, por favor, Walter Lídio Nunes. Bom, primeiro, muito importante esse evento que tu está liderando aí, porque fala de um setor que é uma expressão no Brasil. O próprio Brasil não acreditava muito nisso. Quando ele começou, isso foi uma visão, na época dos governos militares, que o Brasil estrategicamente poderia ocupar um espaço, e o grande inspirador dessas estratégias foi o Eliezer Batista, que é um visionário das possibilidades que o Brasil tinha, e ele, então, estimulou, tanto que Vale do Rio Doce fez Cenibra, o próprio Aracruz surgiu a partir da relação que ele tinha com o Lorentzen, que eles eram extremamente amigos, tá? Então, influenciou a ver esse setor, e o setor, na época, foi valorizado, e hoje é um setor de extrema expressão no Brasil, e transformando estados, como é o caso não só do Rio Grande do Sul, mas Mato Grosso do Sul e outros estados hoje. Mato Grosso do Sul é o Vale da Celulose hoje, e tudo isso. Então, é um setor extremamente importante, e valorizar esse setor é uma coisa importante. Em termos de carreira, foi uma oportunidade que eu tive na vida, como daquelas coisas que acontecem, que tu nem planeja dessa forma. Eu era lá estudante na escola de engenharia ainda, fiz estágio, estava na engenharia mecânica, também na engenharia química e também na administração. Tinha então um momento que eu tinha que conviver com vários ambientes aí, tudo. E daí eu fiz uma opção para terminar primeiro o curso de engenharia mecânica, e aí me aconselharam a fazer estágios, que era muito bom para complementar a carreira e tudo isso. E aí eu tive opções de estágio na época, e primeiro estágio de uma grande companhia aqui do Rio Grande do Sul eu recusei, até está fora, uma companhia internacional hoje, porque o que me oferecia para a área para me estagiar não me atraía. Aí eu fui para uma segunda opção, que me falou na tal de Borregar, e aí fui lá. Falava muito mal do cheiro dela na época, ela estava ainda coisa, e eu acabei fazendo a opção de ir para lá, e efetivamente comecei a minha carreira ali como estagiário, e na verdade era uma companhia que na época era norueguesa, né? E lá era toda uma companhia num ambiente totalmente novo em termos de Brasil e tudo isso. E ali comecei, dali a opção, depois me interessei muito pelo setor, e eu queria, que falavam muito do projeto que foi desenvolvido, que eu gostaria de ir para um projeto de escala no Brasil. E aí tinha a opção, com um colega, nós fomos convidados a visitar a Cenibra, e também visitamos Aracruz, e a opção foi, mesmo que eu não tinha ainda um convite para ir, Cenibra já tinha, Sim. A opção de ir para Aracruz, e que depois de algum tempo isso foi convidado e efetivado, e aí eu fiz a minha carreira toda a partir dali.
E Aracruz foi a referência mundial na época, porque era a maior fábrica do mundo. O Lorentzen concebeu ela botando as melhores tecnologias, modelos que tinha na Suécia para cá. Então, ela foi uma companhia, uma exceção, que até hoje ela é consagrada pela verdadeira escola que ela significou para todo o setor do Brasil. Ela foi inovadora, todas as coisas, e fez uma grande expressão no sentido dessa modelagem do setor de celulose no Brasil. Eu vejo que a gente está lendo muito referente à indústria. Eu sou um apaixonado, realmente sou apaixonado. Tem muito a questão dos profissionais que estão aqui hoje, tem muita questão também do meu pai, é óbvio que a vida toda no setor, a vida toda incentivando, a vida toda falando, e como o senhor falou referente à parte dos odores, eu lembro que eu estava em Coqueiral e falava assim, olha o cheiro de dólar, meu pai falava, né? Olha o cheiro de dólar. Eu falei, esse é o cheiro de dólar? Eu era criança, cheiro de dólar, que doideira o cara falar isso. Mas isso foi me interessando, sempre estudando um pouquinho mais, sabendo um pouquinho, mas quando vocês tinham os eventos, vocês conversavam, estavam ali sempre ali próximos, a gente brincando, né? Quando a gente era convidado para a mesa, né? Antigamente você tinha, eu acho que isso era bem interessante, né? Quando você convida, você pode falar ou você não pode falar, mas pelo menos eu podia escutar. A escutativa era bem ativa, isso era bem interessante. E aí falou sobre a Beauregard, essa trajetória também de sucesso da Beauregard, independente daquilo que aconteceu, foi uma empresa que foi um expoente para celulose, lá em 70, né? 72, né? 72 que você comentou no primeiro episódio, e chegando até a Aracruz Celulose, que realmente foi uma empresa que entregou muito, não só para o Espírito Santo, mas como empresa, como social também. Eu sei que a empresa entregou muita coisa. Eu li um pouco sobre o Espírito Santo em Ação, que, se eu não me engano, fez parte também do Espírito Santo em Ação, para desenvolver o social, desenvolver o Estado. Tanto que o Estado lá, se não me engano, em 90, né? Ninguém vai para o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo tinha aquela questão do crime, e você vê como é que está o Espírito Santo hoje. Eu acho que tudo isso passou pelo então, né? Pela empresa, por vocês acreditarem no Estado, acreditarem no setor. Então, vou puxar um pouquinho o Walter e Figueiredo. Eu conversei no primeiro episódio, como essa trajetória, você mirou ser o CEO da empresa, ou as coisas, né, foram acontecendo com toda certeza, a capacidade, a performance foi acontecendo, mas como é que isso foi para você se tornar um líder, né, de uma empresa que foi um expoente, né, referente à parte de tecnologia e de pessoas? Como é que isso foi e como é que isso cascateou na estrutura? Porque, olha aqui, pessoas que estão no setor aqui e pessoas que estão ainda galgando, no meu caso, né? Tô na estrada. Eu acho que, de certa maneira, a minha carreira e muitos de nós foi justamente pela ascensão que o setor teve. Por exemplo, quando eu entrei na Beauregard, entrei como estagiário. Um belo dia eu recebo um memorando que eu estava sendo promovido a engenheiro quando eu era estagiário ainda. Porque o norueguês lá viu que, nas discussões que a gente tinha no dia a dia da fábrica, que a gente entendia daquilo. Claro, eu era engenheiro, naquele tempo eu não tinha tantos engenheiros dentro da fábrica. Sim. Aí ele já me promoveu e eu reclamei, mas o meu interesse é terminar meu curso, eu teria as aulas. Não, mas tu pode ir, isso não prejudica e tal. E daí as oportunidades. Logo seguida, a pretensão de ir para a Cruz surgiu, e lá também o crescimento. Por exemplo, ainda na Beauregard, com o amigo Floreal, nós fizemos pela primeira vez planejamento de parada geral, porque nem existia essa cultura de fazer planejamento geral nas companhias. Tivemos que fazer os gráficos gigantes da operação, mas como integrar as atividades de manutenção era uma coisa inovadora naquela época. E dentro da Aracruz, o que nos propiciou, em que não existia nas fábricas do Brasil, toda essa transferência de know-how. Tanto que estagiou na Suécia e tudo, passamos na Noruega também e coisa. Então, o grande ponto é que a gente ganhou tecnologia quando não tinha. Então, quando a Aracruz foi implantada, eu já tinha uma posição lá dentro para fazer toda a estruturação de toda a base
da companhia para fazer todo o planejamento da manutenção, da operação e tudo isso. E eu era recém-formado e tudo isso foi coisas abertas. Está sendo feito pela primeira vez. Então, e logo em seguida, a gente sempre estava fazendo uma novidade. Lá a empresa, era uma empresa que oferecia muitas oportunidades, tu andar pelo mundo, ver as melhores experiências e tudo isso. Eu chegava aí, teve anos que eu fui 6 vezes para o exterior, entre relações com grandes clientes, estratégicos e tudo. Então, era uma empresa extremamente inovadora, uma dinâmica totalmente grande. E dentro da Aracruz, eu acabei fazendo, então, comecei na parte industrial, tomei a parte industrial, depois incorporei a área florestal, que ficou, remanejamos todas as áreas, passou todas para a operação, toda a logística em land era também, o centro de tecnologia, os sistemas de gestão, tudo isso pertencia a essa área aí, fora das outras coisas. Então, a empresa lá dava muita liberdade, o conceito Lorentzen, ele era a figura. Nós tínhamos o que se chama autonomia subordinada. Nós éramos subordinados aos conceitos que a empresa tinha, estratégicos, mas autonomia para fazer as coisas. Então, tu tinha extrema liberdade e o grupo que estava lá dentro era o grupo criativo. Tanto que eu digo que lá foi a grande escola. Tu vê, todos os grandes projetos saíram no Brasil, tem gente dessa escola que atuou lá dentro. Com certeza. E era uma empresa que inovou. Quando nós fizemos a terceira fábrica, nós criamos um conceito de engenharia, revisamos a engenharia de paradigmas que fazia uma fábrica. Então, a fábrica C da Aracruz passou a ser uma modelagem das fábricas que estão até hoje sendo feitas, que é os fundamentos básicos que orientou. Mas tudo isso é porque existiam muitas oportunidades, muita liberdade. A gente sempre estava fazendo coisa nova o tempo todo, sempre estava evoluindo, sempre buscando ideias. Qualquer coisa, vamos discutir sustentabilidade, vamos chamar o John Elkington aqui no Brasil para discutir o que é esses conceitos, quando lá atrás era uma coisa extremamente nova, hoje é um padrão. Então, a empresa estava sempre estrategicamente na frente do seu tempo. Este delegar com responsabilidade era uma coisa muito forte na Aracruz Celulose, mas depois eu observei que também é do próprio segmento, Rafael. Em outros empreendimentos eu também vi isto. Mesmo não tendo excursionado muito fora do setor de celulose e papel, esse ano passado eu estava visitando uma empresa de outro segmento com o corpo de engenharia que estava estudando um novo projeto. E eu gosto de fazer perguntas, eu era convidado, eu comecei a fazer perguntas e eles começaram a fazer, não, mas isso não é delegado para nós. Aí o segundo que falou, não, mas essa tua pergunta só se tu tivesse acesso ao acionista. Aí eu me lembrei da Aracruz, né? Sim. Aí eu falei, bom, não vou perguntar mais, mas eu me lembrei da Aracruz, que como o Walter falou, era uma subordinação a um conceito, mas era delegada a responsabilidade e a gente tinha liberdade de inovar, de ir atrás. Eu me lembro, em termos de tecnologia, nós demos um salto dos sistemas de controles pneumáticos direto para o digital. Naquele ano que antecedeu a decisão, o Walter criou um grupo, me lembro, eram 11 pessoas, eu fazia parte desse grupo, ajudava a coordenar. Nós visitamos os principais fornecedores de tecnologia digital para controle distribuído e, mais do que isso, as fábricas que tinham como referência os últimos fornecimentos de cada um. Quando eu contei isso eu comentei num outro grupo que não é, mas a Aracruz joga dinheiro fora. Eu falei, não joga dinheiro fora. Tem uma decisão a ser tomada, ela tem que estar embasada. Nós não vamos no emocionalismo. Então, essa característica, ela ainda é muito forte no setor. Sim. Mas, como o Walter falou, realmente a Aracruz foi um ícone propulsor no crescimento. E os nossos crescimentos não foi só pela nossa competência, foi pela oportunidade de estarmos participando em empresas que estavam num crescente em termos de participação no mercado, né? E também pela competência também, né? Então, eu vejo que os dois profissionais acreditam muito em inovação e futuro, né? Mas o grande ponto que eu, hoje, fazendo uma avaliação, que tu pode ter competência
Mas se a empresa não oferece as oportunidades, tu não desenvolve outras competências. E na Aracruz a gente desenvolveu as competências que o grupo tinha, porque tinha oportunidade, porque tinha liberdade, tinha motivação, tinha inspiração o tempo todo para fazer a coisa. Ninguém condenava uma ideia nova. Em muitas culturas, empresas assim meio, vamos dizer, aprisionadas pela sua cultura, muitas vezes a ideia nova é combatida porque está fora da caixa, porque isso aí aqui não cabe, etc, etc. Aracruz ninguém pensava assim, todo mundo pensava sempre, por que não? Por que não fazer isso? Por que fazer? E aí tudo isso fomos, basicamente muitas coisas. Uma das primeiras empresas a fazer, botar Process Informations na empresa, fomos do setor, uma das primeiras empresas, todo o setor no mundo que fez isso. Então, e era uma coisa, naquela época, hoje é uma banalidade, mas naquela época era uma decisão muito difícil, tanto que o computador que eu controlava era um verdadeiro computador, tinha uma sala para ele de tamanho, que era tamanho de processamento daquilo, que tinha que fazer transferência de sinal pneumático para digital para poder alimentar o Process Information. Mas a empresa fazia tudo isso com motivação e tudo, e muitas vezes até decisões que ainda não estavam confirmadas no mercado, mas existia a ousadia de fazer isso. E Walter, falou um pouquinho sobre, você falou sobre Mato Grosso do Sul, e puxar um pouquinho também para a CMPC, que a CMPC está investindo fortemente no estado aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu aprendi a ser um apaixonado pelo estado, da minha esposa, meu sogro, e toda a família deles, né? E eu vejo o projeto Bio, agora o projeto Natureza. Vejo a CMPC trazendo essa pungência, essa coisa grande aqui para o Rio Grande do Sul. Eu queria saber um pouquinho do estado, desses novos projetos da CMPC e do futuro, que a empresa vai ter de alguns desafios, né? Políticos e etc. Não, hoje, quando foi para implantar, quando a Aracruz adquiriu a RioCel, foi uma decisão da empresa, e a gente sabia da realidade do Rio Grande do Sul, que tinha, até a RioCel tentou fazer um projeto de expansão, não conseguiu, houve resistências e tal. Então, o que a Aracruz fez? A Aracruz dialogou com toda a sociedade aqui e colocou como condição de fazer a sua expansão aqui uma aceitação da sociedade aqui. E isso foi expresso pela sociedade, que nos deu uma confiança, porque os acionistas, inclusive, tinham, na época, alguma dúvida quanto ao risco de fazer um projeto aqui no Sul. Mas pela mobilização da sociedade, seja o governo, seja a própria Assembleia, seja a sociedade como um todo, até passeatas fizeram em favor do projeto e tudo isso, criou uma confiança, e hoje a CMPC ela é acreditada, ela é uma seguidora de tudo aquilo que se conversou na ocasião, se combinou com a sociedade, a forma de implantar o projeto, a forma como ele se feito, com toda a interação social, favorecimento aos fornecedores locais, tudo isso é uma coisa que a CMPC absolutamente adotou isso como uma política da própria empresa aqui. Então, todo o projeto está sendo desenvolvido, o que foi e o que está sendo agora, na mesma linha aqui, tentando dar o máximo de desdobramento social positivo, a menor impacto ambiental, com o maior ganho social possível o projeto. Então, é um projeto realmente que vai dar mais um impulso aqui no Rio Grande do Sul, que é um projeto grande, como está dando os grandes projetos estão dando lá no Mato Grosso do Sul. Então, é um dos projetos privados aí, tá, entre os maiores, se não for o maior projeto privado outra vez. Tá? Com certeza, esse é um pouco do legado, né? Sim. Que fica de tanto E o projeto o anterior foi reconhecido a nível mundial como entre os 3 melhores projetos do mundo pelo PMI. PMI, é verdade. Tá? Que prêmio lá em Las Vegas, Las Vegas não, em San Diego, eles deram a premiação e tudo, porque foi um projeto reconhecido no mundo como projeto, e não só
qualidade da implantação, pelas questões ambientais, pelo envolvimento social com interação com todas as partes interessadas. Vieram mais de 10 pessoas aqui localmente avaliar para poder conceber esse reconhecimento. O Bill ganhou o PMI. Também ganhou mais uma Ele vez. ganhou, Tá? né? Eu lembro que o Alejandro e o Zanotti, se não me engano, Sim. foram em 2016, 2017 Sim. concorrer. Não foram agraciados na época, mas agora o Bill, O Bill também ganhou. Mais uma vez foi reconhecido. Foi reconhecido no PMI. Uhum. Mas realmente a CMPC, estive na empresa durante 7 anos, foi uma honra muito grande trabalhar na CMPC. O legado que Sim. o Walter trouxe da Aracruz, todo o conhecimento, e implantou na CMPC, uma empresa que você não acredita que é uma empresa de celulose, limpa. A questão de odor era uma coisa muito presente, a questão do ruído era algo muito presente. Tá tendo um vazamento na evaporação. Se alcançar lugar tal e for percebido para a fábrica. Que era uma coisa assim, vai para a fábrica? Vamos parar a fábrica. Sim. Tá tendo vazamento? Vamos parar a fábrica. Eu falei, fantástico. Fantástico. Então, aquilo que fala, implanta. Então, acho que esse é o diferencial. Esse é o legado. Tem que realmente... A questão ambiental era uma questão presente. E ainda uma questão presente. A fábrica é uma fábrica muito limpa, sem odor, que você fica até... Assim, gente, aqui é uma empresa de celulose, coisa, né? Coisa que você não tinha no passado. Que a Aracruz trabalhou um conceito bem amplo, que a gente chamava lá. Hoje, muitas dessas coisas que a gente faz já é uma realidade que cresceu, mas na época era inédito. A gente trabalhava o conceito para implantar todas as coisas com o conceito que a gente chamava LSO, Licença Social para Operar. E isso, a licença social, não era só fazer tecnicamente a coisa certa, o menor impacto, mas convencer as partes interessadas que nós estamos fazendo a coisa certa e tudo. E se houvesse algum problema, algum contraponto ali nesse coisa, a gente dialogava com a sociedade, mostrava de uma forma transparente e cristalina. Era o tal que a gente era, mas também a gente levava para a sociedade o parecer de como a gente era. Porque muitas vezes a aparência de uma coisa que tu não é te leva a não ter credibilidade. Então, o ser e o parecer era um conceito dentro da LSO, da licença social para operar, que a gente praticava. E todo mundo nosso lá foi preparado a fazer o que se chama engagement com as comunidades. Então, tinha curso, isso com as partes interessadas. Então, desde o cara lá no setor florestal, que tinha com a comunidade, ele tinha que dialogar com as comunidades. E era proibido usar os seres abstratos no diálogo. Os homens mandaram, os homens querem, a empresa pensa assim, não. Ele tinha que explicar por que as coisas eram assim, e se ele não tinha uma resposta para dar, ele tinha que voltar para trás, pegar a coisa e ir lá conversar de novo. E isso era o diálogo horizontal. Sim. Só assim, não é com grandes mensagens nas mídias, coisa que tu convence as partes interessadas. Era pelo diálogo. Diálogo Sim. com empatia e com veracidade naquilo que tu coloca, que tu põe e tudo. E falando também, o diálogo não é só mostrar as coisas bonitas. Se tivesse dificuldade na tua atividade, isso eu vou fazer, mas vai ter determinados inconvenientes. Isso era mostrado antes que a gente tinha o debate. Era um diálogo aberto, direto. E isso, com o tempo, estabeleceu uma credibilidade e deu consistência para a nossa licença social para operar. Então não é só gerir pessoas, né? Ainda tem essa parte que você tem que aprender durante isso aí, vem com o tempo, acredito, né? Não tem só a parte técnica, porque nós que, né, eu me coloco agora como engenheiro e trabalhando no processo, a gente vai galgando, a gente entende que quanto mais você se aproxima de posições de liderança, a gente entende que fica 70-30, 80-20. Não é, agora não é só técnico, tem outras coisas que estão implícitas que você tem que aprender a lidar. O aprender a lidar vem com técnica, vem com estudo, eu entendo, mas também vem com a expertise e com as pessoas que você... São aí 2 profissionais que são amigos, né? Aqueles que se ajudaram durante
os anos, né, tanto de Borregar até o presente, trocando figurinhas, né, ó, vai para esse lado, ou não, vai por esse lado. O que eu uso tanto com o meu sogro, né, quanto com esse contato que eu tenho. Eu falo assim, ó, será que esse lado é um lado que eu tenho que ir? Como você falou, né, o ser e o parecer, o ser tem que buscar não só ser, como ser, tem que parecer. Assim, ó, Figueiredo fala muito, Rafael, calma, respira, entendeu? Você tem que ter calma, você tem que ter. Se você não sabe, busca o conhecimento. Então, esse legado, toda essa história que ambos os profissionais deixam, e acredito que ainda teremos muitas outras notícias, né? Sim, com Tanto certeza. da Meta Serviço quanto da, então, CMPC. E, Walter, eu gostaria só que você falasse um pouquinho sobre essa questão de lidar com não só pessoas, mas lidar também com todos esses entrantes. Quando você, como presidente, você tinha que garantir para o acionista produção, vai ter que produzir. A empresa tem que produzir. Mas também tem toda essa parte que não está escrita no papel, que são questão social, questão ambiental, as pessoas que reclamam dentro, próximos. Como é que é lidar com tudo isso, Walter? Como é que você consegue desenvolver isso, ainda pensar, né, em ter melhoria para o processo? Bom, basicamente hoje fala-se muito em ESG, Uhum. tá? O que é basicamente isso em cima do que tu está dizendo? Hoje tu tem que desenvolver um negócio competitivo, tá? Ao menor impacto social, ambiental, e com a maior transformação social positiva na arquitetura do teu negócio. Então, isso não é uma visão departamentalizada. Eu não posso olhar o técnico, não posso olhar o econômico, não posso só coisa. Eu tenho que equilibrar esses fatores. E eu tenho que tomar essa decisão num conjunto. Eu preciso criatividade, tá? Como é que eu desdobro o meu negócio com a maior transformação social? Tá? Então, isso tudo é um conceito cada vez que envolve fatores intangíveis. O que acontece? A gente hoje discute nesse conceito duas coisas. O modelo cartesiano, que nós engenheiros somos defensores, quanto ao modelo mental atual. O modelo cartesiano, tu trabalha com tangíveis o tempo todo. Toma decisões em cima de tangíveis. No modelo atual, tu tem que tomar decisões tangibilizando os intangíveis nas tuas decisões, para poder equilibrar os fatores sociais, pessoas, tudo isso, como é que vai? O sistema mundial está hoje cada vez mais centrado nas pessoas. Então, tu tem que equilibrar. Se eu não tenho um ambiente bom, estou prejudicando, não é o meio ambiente, estou prejudicando a própria sociedade. Então, se eu desenvolvo um negócio e eu gero situações socialmente ruins, e o meu negócio não é bom. Agora, não é só isso, não é só evitar. Eu posso alavancar ainda mais, tá? E isso precisa de criatividade, mas criatividade com uma visão muito holística do problema, com visões de tangibilizar coisas e trabalhar com os intangíveis nas suas decisões. Então, existem muitos exemplos na vida que tem, por exemplo, eu sempre cito o exemplo. Um belo dia, eu precisava ampliar o viveiro da Aracruz, que já era o maior viveiro de mudas que tinha aí no Brasil. Aí o pessoal veio com um projeto bonito, porque a gente precisava para nossas expansões. Bom, vamos fazer um adicional aqui, fizeram todo o projeto ali. Ah, tá, me deixaram ali o projeto. Eu pensei o seguinte, vem cá, estou fazendo a maior transformação social aqui na região de Aracruz, que já tem tantas empresas, atraímos empresas, desenvolvemos coisas, aqui a transformação social é limitada. Mas vem cá, eu tenho quase 50% da minha base no sul da Bahia, eu tenho Helvécia, que é uma comunidade tudo lá, que tinha lideranças lá. Por que em vez de eu fazer o viveiro, eu não faço lá? Eu vou transformar aquela região. A minha boa parte da base florestal está lá, então até na logística e tudo. Então, o que a gente fez? Fez o viveiro em Helvécia.
Agora, além disso, como construir esse viveiro? Dialogamos com as comunidades, fizemos desenvolvimento do viveiro, preparando mão de obra daquela região para construir o viveiro e para depois operar o viveiro. E o viveiro, inclusive, tem até salas especiais para reunir comunidades e tudo. Então, nós transformamos aquela região, que era uma região nível extremamente pobre, com lideranças bem intencionadas, até pós-graduadas lá. Tinha um grupo de uns 4 mulheres graduadas em Salvador, que lutavam para alavancar aquela comunidade para desenvolver pela educação, e isso tinha como projeto de vida, que elas eram naquela região ali, queriam transformar tudo. Então, a empresa ajudou a alavancar. Quer dizer, eu fiz o meu negócio com uma grande transformação social e não tive prejuízo. Mas qual era a minha obviedade lógica cartesiana? Vamos ampliar o que eu já tenho. Com certeza. Tá? Então, isso tem inúmeros exemplos que, como Aracruz, a gente... o desenvolvimento de fornecedores locais, por exemplo, foi tudo um conceito. Eu vou transformar isso aqui, a região, e transformamos enormemente. Hoje, quantos projetos tem na cidade de Aracruz, como a Imetame, que tem lá inúmeras empresas que, de 3 funcionários, são empresas nacionais e até internacionais, como estão citadas aí. Então, tudo isso foi pensado na lógica de alavancar o negócio, sim, tá? E fazer transformação social. Transformação social não é esmola. As práticas das empresas ainda sendo a visão de esmola, tá? Botei uma verba aqui, uma verba ali, uma verba lá para doação social. Isso é uma coisa que ajuda, mas não tem um impacto como tu alavancar transformações sociais. Então, inúmeros projetos a empresa fez com esse conceito de alavancar transformações sociais. Isso é fantástico. Você está falando sobre a Imetame. Como é que foi você que foi criado um grupo para alavancar as empresas locais, né? Imetame, Stel, Contrex. Sim. Na realidade, isso já incomodava o Walter na década de 90, antes dele passar a ser diretor. E num desses cursos de desenvolvimento com a Fundação Dom Cabral, tinha projetos aplicativos. Então, tinha alguns desafios que eram postos como o desafio de apresentar uma solução por cada grupo. E a gente debruçou na terceirização. E, com isso, a gente desenvolveu um programa, o nome era até pomposo, mas era simples, garantir a performance dos serviços contratados. A gente revisitou todos os serviços e redesenhou a relação com os fornecedores. Obviamente que foi feito a 4 mãos, a gente não fez isso sozinho, porque em Vitória, na Fins, a gente criou o Prodifor, né, Walter? Que era o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, aliado em parceria com o que a gente estava fazendo lá na Aracruz Celulose. Então, eu me lembro que eram 78 empresas que tinham contratos permanentes, ou seja, aqueles com duração superior a 12 meses, com pagamentos sequenciais mensais. Então, a gente desenhou um processo para, desde a formação do escopo de tomada de preço de cada serviço, e aí isso foi interessante, porque mexeu com o status quo. O gerente que decidia tudo como comprar, ele tinha que se subordinar a um regramento. Aí o Walter me deve algumas garrafas de vinho pelas complicações que ele dava nesses desafios aí, mas a gente conseguiu, e até nas próprias avaliações preliminares que a gente fazia, nós falávamos para o Walter, olha, determinadas empresas não estão performando e não vão conseguir performar nesse processo, vão morrer pelo caminho. E aí a orientação era, a regra é clara, eles têm que... Por exemplo, o grau de dependência econômica das empresas, a maioria, quando esse processo começou, era de cerca de 70%, 80%, 100%. E nós estabelecemos um número cabalístico, 30% é o objetivo. Obviamente que dávamos oportunidade a que as empresas fizessem o seu planejamento para, num período razoável,
conforme o tamanho da atividade, conforme o impacto, que em 2 anos ela tinha que melhorar aquele grau de dependência. Alguns foram muito ágeis, tipo a Emetame. Eu lembro que a gente conversando com o Eto, ele falou, não, entendi, não tem problema. E assim aconteceu. Acho que ele entendeu mesmo. Stel, Fortes, Frioar e outros, hoje ainda estão no mercado, fazendo sucesso em todos os projetos que acontecem. Claro, não é mérito da Aracrucelose, mas a gente foi impulsionador do crescimento dessas empresas, né? Eu lembro que o Walter falou, lembra do Senex, que tu me falaste lá, os líderes dessas empresas têm que fazer o curso de excelência na Fundação Dom Cabral, senão não vão entender o nosso processo. Teve alguns que não fizeram, não quiseram. Mas... que a gente exigiu o PAEX para elas fazer planos de negócio, porque sem plano de negócio tu não vai fazer a tua empresa crescer. Então eles faziam seminários lá, vários deles se reuniam, faziam grupos para fazer isso. Então a empresa, e nós criamos muitas exigências, entre aspas, para que eles se conformaram no modelo que a gente queria. E essas exigências estavam muito acima do que o mercado exigia. Então, citar andaimes. Como é que foi? O cara da andaimes, Millie Horse, nós tínhamos grandes problemas, inclusive trabalhistas, com as empresas em deficiência. Aí chamamos uma pessoa que nem era do setor, trouxemos algum material que a gente tinha recolhido no exterior, essa área, e fizemos, vai fazer uma empresa. E uma das coisas que a gente impôs na época, hoje é banalidade, além disso, tu vai ter que fazer um acordo aí com a universidade para desenvolver um sistema 3D que tu possa fazer as montagens do andaime, mostrar toda a ergonometria, tudo isso para fazer e ver lá. Então, ela fez isso, a Universidade do Espírito Santo não quis, Minas Gerais concordou e fizeram um sistema. Hoje seria uma banalidade. Só que isso aí, nem Petrobras, ninguém existia isso no Brasil. O outro era criar indicadores de eficiência, de velocidade, metragem de montagem de andaime, tudo isso eles criaram. Tá? E com isso, o Brasil ganhou coisas. O ar-condicionado, por exemplo, ele fez o primeiro contrato que a gente fez ainda quando tínhamos o acampamento da obra, tínhamos ar-condicionado de parede. Aí nós fizemos um contrato para não ficar lá, olha, eu vou pagar por performance de cada aparelho, tá? E tu, não quero discutir se o motor queimasse, não sei o que, tu vai fazer. O cara começou a ter problemas por causa da maresia e tudo, então ele começou a reprojetar um pouco os aparelhos e tudo, e aí ele entrou numa coisa que hoje ele é um cara que não é mais ele faz projetos de ar-condicionados para shopping centers, para hidrocoisa e tudo, e é uma empresa. E assim foram várias empresas. O Hétero era um torneiro com 2 ajudantes, a Emetame, tá? E disso ele começou fazendo coisinhas, peças pequenas, aí a gente começou a orientar tecnicamente, até era no pátio de madeiras, que tinha que trocar o aço e tudo, aí mostramos uma série de ideias, ele começou a se interessar por isso, e foi crescendo a empresa. Depois entregou nesse programa. E esse programa nós tínhamos uma avaliação dos fornecedores que era o índice de aderência global, porque o nosso conceito é que a gente desenvolveu a ideia de que se chama empresa inteligente. Uma empresa inteligente ela tem que administrar a cadeia formadora de valor econômico. Parte está na minha mão como coisa e parte não está. As partes que não está eu tenho que integrar inteligentemente na minha cadeia por performance, competitivo. Porque se essa empresa não é competitiva, eu não tenho. Antigamente a empresa contratava um determinado serviço e tinha um especialista dentro dela para ficar controlando aquilo, tá? Então, na verdade, era prestação pura e simples de serviço, era só uma mão de obra de dentro, às vezes mal qualificada para o lado de fora. Então, esse modelo a gente identificou e vamos sair disso. Então, tinha que fazer uma integração por valor. E o índice de aderência global media a empresa anualmente. Quantas ideias de inovação ela trazia, como é que ela gerencia as pessoas, quais eram as práticas de gestão, qual era a questão ambiental e as questões sociais. E tínhamos reuniões, o PIT, Programa de Integração com os Terceiros, a cada 3 meses, tá?
aonde a gente sentava, falava dos cenários do nosso negócio, como ele estava evoluindo, que rebatimentos, porque nós exportava 97%, nós tínhamos que estar fazendo entregas de celulose ambientadas pelo sistema ambiental, social que existia ali fora. Nós sabíamos que essas tendências ESG lá atrás, a gente já sabia que coisas nesse sentido viriam. E nós começamos a preparar a nossa cadeia para isso aí tudo, entende? E as empresas, então, faziam. Então, elas começaram a dar bons exemplos em programas sociais, integração disso e daquilo. Então, nós fomentamos, por causa disso que as empresas cresceram. Aí, quando teve o projeto da Fábrica C, nós ainda fizemos, contra a vontade dos fornecedores de tecnologia, a integração dos fornecedores locais. Tá? E eles queriam reagir. E aí, formas de contratar por EPC, PCM, não existia no Brasil, eles nem queriam fazer isso aqui. Então, tivemos que convencer os fornecedores, fizemos fóruns para botar os fornecedores, eles ficaram surpresos com os fornecedores locais, e hoje eles estão em qualquer projeto, os fornecedores do Espírito Santo desenvolvidos estão integrados nos projetos. Então, essa indução de formação de uma cadeia econômica eficiente e competitiva era o nosso processo de fazer a integração de soluções de negócio e não de prestação de serviço. É verdade. Engraçado que eu não tenho nem a terça parte da história, com toda certeza, mas eu fico assim, olha, a Imetame está aí de novo, coisa bem boa. Eu vi a Imetame lá atrás crescer. Eu lembro que eu estava fazendo estágio, se não me engano, em 2002. Não sei se foi em 2002, que a correia da Fábrica C, acho que ela ruiu. 2002? Pegou fogo. E eu falei, rapaz, que loucura. E ela realmente, né, flertiu. E aí, aquela loucura toda. Não, vai fazer Imetame. A gente, mas que Imetame? Eu escutava de Passaúra, isso que eu escutava no mercado, né? Gente, quem é esse? Imetame é uma empresa local. Mas não vai fazer isso não, gente. O tamanho do desafio, se não me engano, era 700, 800 metros de correia, treliçado. Como é que vai fazer isso? Foi lá e fez. O pessoal fez sem ruído, sem acidente, entregou, rodou. Eu fiquei assim, que fantástico. Eu estava na CMPC, eles estavam fazendo já pipe reg. Eu falei assim, olha aí, a minha empresa local, lá de Aracruz, aqui fazendo um projeto tão importante. E depois te lançou a empresa que tem braço agora em tudo quanto negócio, quanto setor. Então, acho que fica também esse aí é o legado, né? Sim. O legado do Walter, do Figueiredo, da Aracruz, esse é o legado. Acho que essa é a parte que fica até eu mesmo, que, né, sou lá de Aracruz, filho de uma pessoa do setor de celulose, fico orgulhoso quando vejo uma Stel entrar pela porta, todo mundo, sabe, visto tudo Stel. Falei, olha só, legal, olha a Stel aí, olha. Sim. Muito, eu acho fantástico isso. É que quando a Aracruz fez a Fábrica C, nós antes de fazer a fábrica, a gente sabia, porque a gente tinha uma projeção de ampliar nossa produção para introdução no mercado mundial, para atingir, por fusão, aquisição, de qualquer maneira, no mínimo 20% do fornecimento do mercado mundial de celulose. Hoje a Suzano atingiu essa estratégia. Tá? E dentro dessa estratégia a gente sabia que ia fazer fábricas, tinha já uma projeção. Então, no período antes da fábrica, nós começamos a fazer o que se chama engenharia de paradigmas. Eu, com o PMI, sempre digo, engenharia conceitual, não, tem um período que é engenharia de paradigmas. Normalmente só pode fazer ela quando tu não aprovou o teu projeto ainda. Porque se depois que aprova, tu tem cronograma, tem que entregar, tem que fazer e tudo lá. Então, nós andamos para o mundo, fomos ver vários projetos, até fora do setor de celulose, buscando novos paradigmas. E aí, quando nós olhamos isso, nossas fábricas de celulose era construída pelos critérios do hemisfério norte, com prédios, com isso, com uma série de quesitos que não eram necessários. Segundo, a forma de fazer os projetos também, os paradigmas, não tinha incorporado aqui no Brasil uma série de coisas. Por exemplo, a Imetame, ela participou na terceira fábrica, já nos critérios novos, fazer spool. Os pipe bridge não eram mais coisa, era por spool, mas no Brasil não se fazia assim. Tá? Então, tudo era por spool e tudo, e mudamos, inclusive, até o comportamento das pessoas do nosso projeto.
A fábrica não pode ser o ponto de encontro dos desejos da produção e da manutenção. Porque antigamente eu quero um pipe bridge para isso, eu quero aquilo ali, Bomba eu quero reserva, aquela né, bomba, eu Floriano? quero bomba reserva. E aí nós eliminamos. No process buildings, não faça prédios, tá? Desnecessário, porque aqui não tem neve, tá? Porque pontes rolantes eu posso ter um enorme guindastre e manusear, em vez de ter 28 pontes rolantes. Por cada das bombas, tinha bomba reserva e toda. Pô, se eu tenho um sistema de confiabilidade, eu vou fazer manutenção centrada em confiabilidade, por que eu preciso de 2 bombas? Porque se uma falhava, e na prática a gente sabia, muitas vezes a segunda bomba, por não estar sendo operada, não estava em eficiência. Com isso, reduziu a instalação, eliminou prédios e outra forma de construir, com pré-fabricação. Então, a parte civil, das colunas e tudo, era uma montagem no local. Produzia no nível do terreno e produzia. Então, com uma série de paradigmas. O outro são sociais, que nós desenvolvemos, utilizar fornecedores locais, que não era a coisa, portanto que a gente conseguiu envolver eles. Formação de mão de obra local, tá? Que naquele tempo nem existia esses programas, que hoje é uma banalidade. Sim. Então, aí, naquela época, até o ministro lá assinou com nós, aquele tipo lá com o governo. Então, teve várias coisas com essa transformação, pensada também no aspecto ambiental, a eficiência, inclusive o learning curve, coisa, fazer reuniões de preparação para operação e manutenção, que os projetos não tinham, que nós desenvolvemos esse conceito até com o finlandês, junto, que ficou com a gente, desenvolvemos uma modelagem para isso. Então, tudo isso foi incorporado no conceito disso. E até várias coisas. Teve umas que nós nem conseguimos implantar no projeto da Fábrica C. Agora, depois, eles até aplicaram nos projetos sequentes de ideias que a gente já tinha gerado lá. Então, aquilo houve uma transformação, tanto que os modelos de construção hoje das fábricas, as linhas básicas estão estabelecidas, seja a forma de contratar por EPC, PCM, tudo que foi feito na coisa. Fazer reuniões de alignment, tá? Fazer tudo aquilo lá, foi tudo aquela modelagem que fez. Fazer os sistemas de simulação para fazer a calibração de tudo, que até era um software que custava caro na época. E na época só tinha uma fábrica da Procter & Gamble que tinha aquela de papel, e nós ficou uma dúvida, vamos gastar esses milhões de dólares para fazer isso e tudo, e foi um sucesso, tá? Então a empresa era absolutamente inovadora nesse conceito. Acabou de responder, porque eu falei assim, gente, quem compra um guindaste para uma fábrica sem PC com 2 guindastes? Aí se tornou os equipamentos que salvaram várias vezes. 2 guindastes de capacidade, um guindaste de alta flexibilidade, que era o Groove, e o outro, um guindaste de alta performance, que era a Liber. Eu falei, gente, quem compra um guindaste? Você vai ficar para a fábrica depois aí. Eu lembro que 2018 ou 2017, a gente teve um problema na fábrica, na fábrica 1 do digestor, e o Groove não, a Liber, ela tinha o local dela de patolar, e só ele fazia aquela atividade. Se a gente tivesse que ligar para uma empresa local, 12 horas, 10, 12 horas, aí tinha que entregar pedido, aquela velocidade de você fazer a mobilização, não importa a velocidade, tinha a questão logística da máquina. Sim. E as máquinas não entravam pela portaria administrativa, só entravam lá, pela BR, se eu não me engano. E a máquina estava dentro da fábrica. A gente fez em 2 horas, que levaria 12. Está respondido. Está respondido, legado. Tudo isso a gente, naquela linha, reconceituou completamente a fábrica sobre todos os aspectos. Com certeza. Gente, o bate-papo está bom, né? Vou dar, acho que 1 minuto para... Eu quero escutar de cada um o que vocês acham de legado e acham que os jovens, né, que querem acessar o setor, sei que tem muita gente interessada, As pessoas não entendem o que o setor pode entregar. Não é só... A pessoa fala, é papel. Não é papel, não. A gente entrega tecnologia. O setor entrega tecnologia. Não só tecnologia. Olha a balança comercial, olha o que o setor chegou lá de 1950, o que ele está agora, de importador para exportador, o maior exportador mundial. Então, eu gostaria
né, começar pelo Figueiredo aqui, o que você acha de o jovem, o que a gente entregar de mensagem final para esse episódio? Esse setor, ele, como tu falaste, Rafael, nos últimos 50, 60 anos, o crescimento foi exponencial em termos de resultado, de performance, de participação no mercado mundial. E, como falei também no episódio anterior, tudo passa por pessoas. Por mais que nós estejamos vivendo a era da inteligência artificial, que está aí, não é mais uma teoria a ser implantada, nós já estamos utilizando-a. Isso não pode cair para os jovens que querem aprender, que querem entrar no setor, como algo que está facilitando tanto que eu não tenho que procurar as escolas estruturadas para tal, ou as entidades. A BTCP, não só com seu congresso anual, mas com uma série de possibilidades de desenvolvimento, de aprimoramento, de aprendizado que não estão sendo utilizadas, no meu simples entendimento, no grau que poderia ser feito. Então, há que se perguntar, assim como eu te falei, faz a pergunta certa. Os jovens têm que perceber isso, mas nós temos uma responsabilidade. O Walter fez 2 mandatos agora na presidência da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, entregou agora o 2º mandato. Se não fosse estatutariamente, ele ia ficar mais uns 2 ou 3 mandatos. E o Walter tem uma coisa que eu gosto, que eu falo para ele isso, ele é um visionário e tem uma visão de vanguarda. A implementação no prazo que eu gostaria de forma pragmática já é outra, já fica para outra discussão. Mas ele, durante esses 4 anos eu tive ajudando e percebi isso. A gente trouxe para dentro da sociedade que o objetivo dela é promover o bem comum para a sociedade através do uso da engenharia. Eu acho que no setor precisam copiar-colar do que eu vi em termos de gestão, de proposição. Então, nós chamávamos as universidades para discutir conosco, independente da situação que se esteja vivenciando. Passamos o ano passado pela catástrofe climática aqui no Rio Grande do Sul e lições aprendidas para nós falamos isso há 30 anos. Não é a enchente que agora todo mundo... O que é lição aprendida? Só que até pela nuance de velocidade de transformação do mundo, os jovens precisam ser conduzidos, alertados, e precisa se discutir nos fóruns adequados esse estímulo a procurar o que essencialmente é bom para a promoção social, pessoal e profissional. Então, assim, eu faço isso minoritariamente, assim, até como uma gentileza. Eu comecei em Aracruz. Na Casa do Estudante, uma vez me chamaram para falar, estimulando o jovem a escolha de carreira e tal. E foi o Eugênio, que até hoje é o proprietário lá da faculdade, ele que me convidou. E eu falei para ele, mas o que tu queres que eu fale, visto que tem cursos para direcionar a carreira, para estimular, para fazer aqueles testes vocacionais? Ele falou, não, eu quero que vocês falem da vivência de vocês. E eu criei uma apresentaçãozinha até que eu tenho, que é amanhecer versus amanhã ser. Tá? E nisso eu faço uma excursão estimulando o jovem a entender que ele precisa da referência do pai, do avô, da família, a nível de se orgulhar da profissão. Mesmo que hoje ela não tenha o mesmo impacto de participação na sociedade e nos negócios que ela tinha há 30 anos atrás. Então tem que gostar das coisas. Tal como aconteceu com o Walter, eu me lembro quando ele chegou para estagiar na Borregato, que eu já estava antes lá. Quem tem essa oportunidade de vivenciar um pouco do nosso setor, geralmente se apaixona e faz a carreira dentro do setor. São poucos os profissionais que, depois de ficar 2, 3 anos no setor de celulose e papel, que mudam de segmento. Claro que tem exceções. Sim. Mas a predominância é de permanecer. Por quê? Porque é bom.
Mas o que é bom precisa ser mostrado. O Walter falava há pouco entre o ser e parecer. E talvez esteja faltando para nós a forma mais apropriada de alavancar essa oportunidade para o jovem. Obrigado. Mas espaço tem. Obrigado, Figueiredo. Walter. Não, primeiro falando do setor, esse setor talvez é um setor que muitas vezes a sociedade não sabe o tamanho dele. Eu sempre digo, ele é mais complexo que um polo petroquímico, tá? Porque ele, na verdade, uma fábrica de celulose é formada por várias ilhas tecnológicas que estão integradas. A gente tem ali vários conceitos. O pátio de madeira é quase com todas as instalações dos equipamentos de uma mineração. Nós temos lá o forno de cal, que é o equivalente a uma fábrica de cimento. Tem as máquinas de secar, que são fábricas de papel, gestores e são reatores e por aí vai. Então, tem uma tecnologia imensa ali dentro. O desdobramento da cadeia é enorme, envolve florestal, logística de alta escala, sistemas de gestão complexos em termos pelo tamanho da estrutura, integração de fornecedores, como eu falei. Então, é uma verdadeira cadeia econômica muito grande e que a sociedade, às vezes, não sabe a extensão dela. Ela se estende por centenas de municípios e por aí vai. Então, é muito complexa, desde a relação com partes interessadas, da parte de tecnologia, da parte de gestão, na parte de conduzir. Então, ela verdadeiramente, tudo que existe no mundo tem ali dentro, tá? Então, essa é uma coisa ali. E quem de fora as pessoas não enxergam. Segundo é o profissional que entra ali. Ele normalmente fica apaixonado porque ali tem muito espaço em escala para praticar conhecimentos, aquela coisa que ele se formou, especializado. Entrou ali, ele tem um espaço enorme para aprender fazendo. Entende? E o grande ponto hoje é que as dificuldades, inclusive na sociedade de engenharia no Brasil, isso é no Brasil, um fator de competitividade hoje no mundo é a formação de engenheiros. Tá? Então, a Coreia, quando fez o país, a China, quando fizeram o desenvolvimento do país, um dos itens do plano de desenvolvimento era a formação de engenheiros. Até hoje é a formação de engenheiros e a evolução deles com especialidades. No Brasil, nós estamos com dificuldades. Nós vamos ter, talvez, na frente, o programa mais engenheiros, né? Porque o que está acontecendo? Devido à baixa qualidade na formação básica, o pessoal vai muito mal em geral, e matemática ainda pior, e dentro das escolas, engenharia e matemática, eles identificam engenharia com matemática. Então, isso nós temos sentido, inclusive, até com o pessoal aqui da Universidade Federal e tudo, programas para tentar ir no segundo grau e tentar desmistificar para coisa, porque antigamente os cursos de engenharia eram super disputados, tá? Hoje tem vaga sobrando, porque as pessoas preferem fazer cursos mais fáceis, por medo de ser reprovado por causa da má formação em matemática. Então, o Brasil precisa de uma política pública para formar mais engenheiros, porque, principalmente se ele crescer, porque o Brasil tem um crescimento que eu diria ridículo pelo tamanho continental que o país é, tá? Então, ele teria uma deficiência de engenheiros em muitas áreas aí. Então, a motivação hoje para formar engenheiros, para trazer para a sociedade e para o nosso setor não tem dificuldade, porque os cargos que a gente oferece, os salários que a gente oferece, a gente consegue suprir. Nós estamos preocupados com o conjunto da sociedade. E muito nessas questões nós estamos fazendo, inclusive na Sociedade de Engenharia, criando uma comissão de diretórios acadêmicos das escolas de engenharia, para fazer um trabalho de mentoria deles, para ver como que é, porque quando o engenheiro se forma, ele é um cara que só entende de cadeiras, tá? Eu, quando fiz o estágio, fiquei surpreendido com esse ser vivo chamado empresa, tá?
que eu não tinha, nem estava na universidade, nunca eu tive esse conceito, que era cadeira aqui, cadeira ali, tudo. Agora, entrar numa empresa e ver a ambiência, e principalmente para o espírito cartesiano do engenheiro, eu vi o pessoal reclamando de RH, problema tal, aí eu cheguei e disse, mas por que não resolve isso? Por que não senta? Tem uma lógica aqui na solução, como se a lógica da racional cartesiana resolvesse tudo. Aí eu comecei a entender que não era assim. Tanto que hoje eu digo, para subir as posições que eu subi na companhia, eu já não faria mais engenharia, faria psicologia social. Tá ok, agradeço e acho que até a próxima, né? Até a próxima. Esse bate-papo foi maravilhoso, enriquecedor e agradeço por Nós que agradecemos aí e parabéns mais uma vez. Parabéns pela iniciativa aí. Então, falar desse setor, nós precisamos uns 30 dias.